E aí pessoal, beleza? Trazendo mais um ótimo vídeo pra vocês, e agora eu irei mostrar sobre os 25 navios fantasmas reais, são histórias incríveis. Não deixem de assistir também no canal sobre as 10 lendas de navios fantasmas mais famosos, deixarei o link na descrição. Se gostar do vídeo, não esqueça de dar aquele like que é muito importante, compartilhe com os amigos, bom vídeo a todos. Malborough, o navio fantasma dos esqueletos. Malborough era um veleiro mercante que desapareceu em 1890. Ele foi construído e lançado em 1876 por seu proprietário John Leslie. O navio já tinha feito 14 viagens de sucesso com os imigrantes de Londres à Nova Zelândia até 1890, na maioria das vezes retornando com carregamentos de lã e carne congelada. A última viagem registrada foi a partir da Nova Zelândia em janeiro de 1890, com 33 membros da tripulação e um pequeno número de passageiros a bordo. Até abril do mesmo ano, ele não tinha chegado na Grã-Bretanha e foi dado como desaparecido. Algumas investigações levaram a crer que o navio tinha sido afundado por icebergs, que foram frequentemente encontrados perto do Cabo Horn. Em outubro de 1913, o jornal de Singapura, The Straits Times, publicou uma reportagem segundo a qual o Malborough tinha sido descoberto perto do Cabo Horn com os esqueletos de sua tripulação a bordo. Isso significava que o navio foi finalmente encontrado 23 anos depois que ele desapareceu. Nos relatos, 2 tripulantes que embarcaram no navio relataram que eles ficaram horrorizados com o que encontraram. Ao todo, cerca de 20 esqueletos foram encontrados a bordo, e em muitos locais diferentes. Um deles foi encontrado sozinho, diretamente sobre a roda, e outro ficou sozinho na ponte, com mais 5 nas proximidades. Não menos do que 3 esqueletos foram encontrados pela escada que conduz abaixo do convés. O maior grupo encontrado em uma única área consistia de 10 esqueletos, no que ficou conhecido como o Quarto dos Horrores. Bel Amica, o navio fantasma da Ilha da Sardinha. Bel Amica foi descoberto ao largo da costa da Ilha da Sardinha, perto de Punta Volpe, em 24 de agosto de 2006. A guarda costeira italiana descobriu o navio sem tripulantes a bordo. Em seguida, foram encontrados comida egípcia, os mapas franceses dos mares do norte africano, uma pilha de roupas e uma bandeira de Luxemburgo. Investigações posteriores descobriram que ele nunca tinha sido registrado na Itália, nem em qualquer outro país. A única identificação a bordo do navio era uma tábua de madeira ou placa que dizia Bel Amica, um provável erro de ortografia de Beautiful Friend. Os jornais italianos informaram depois que Frank Royairux, de Luxemburgo, foi identificado como proprietário do navio. A imprensa italiana sugeriu que este pode ter sido uma tentativa de evitar uma tributação dos navios de luxo. Carroll A. Daring, o navio fantasma de 5 mastros. Um dos mais famosos navios fantasmas da história. O Carroll A. Daring foi uma escuna de 5 mastros construída em 1911. O mistério começa quando Carroll A. Daring parte do Rio de Janeiro em 2 de dezembro de 1920. O navio só foi avistado novamente no dia 28 de janeiro por um vigia do farol próximo a Barbados. O vigia chegou a fazer contato com um homem de sotaque estranho, afirmando que o navio havia perdido suas âncoras e por isso não parariam ali, mas devido a falhas do rádio não conseguiu mais fazer contato. Após 3 dias, foi encontrado encalhado em Diamond Shoals, ao largo de Cabo Rateiras. Uma equipe de resgate chegou ao navio em 4 de fevereiro. O que eles encontraram fez com que Daring entrasse para a história dos mistérios marítimos. Ele estava completamente abandonado. As toras e equipamentos de navegação haviam sumido, bem como 2 dos botes salva-vidas, e a comida do dia seguinte estava meio preparada na cozinha. Infelizmente, o navio foi afundado com dinamite antes de uma investigação completa sobre o mistério. O desaparecimento da tripulação ocorreu no Triângulo das Bermudas, onde vários outros navios desapareceram no mesmo período e região. A investigação formal terminou em 1922, sem qualquer decisão oficial. Os 21 Amigos, o navio fantasma do Capitão Jeffreys. Em 1872, o Capitão Gaskill construiu uma escuna de 3 mastros para o Capitão Jeffreys. O navio foi financiado por um grupo chamado 21 Philadelphia Quakers e, consequentemente, nomeou o navio para os 21 Amigos. Em 1885, retornando para Filadélfia com uma carga completa de madeira de Brunswick, Geórgia, os 21 Amigos colidiu fortemente no largo da costa de Cabo Hatteras. Nesse exato momento, o Capitão Jeffreys removeu toda a sua tripulação e abandonou o navio, pensando que não teria mais condições de navegabilidade e, consequentemente, afundaria. Porém, o navio ficou perambulando no oceano por anos.
Após a colisão, o navio fantasma foi avistado em ambos os lados do Atlântico ao longo dos próximos 2 anos. Ele finalmente desembarcou na Irlanda, onde a sua carga foi recuperada e foi empregado como um navio de pesca. Os 21 amigos permaneceram em serviço até 1914. Zebrina, o navio fantasma da Primeira Guerra Mundial. Zebrina era uma barcaça de 3 mastros que saiu da Inglaterra em 1917, carregado de carvão. Foi encontrado sem a tripulação, encalhado, mas em bom estado, perto da França. O navio acabou sendo relacionado a algum incidente referente à Primeira Guerra Mundial, onde algum submarino alemão teria disparado torpedos contra o navio. Alguns acreditam que a tripulação tenha sido forçado a entrar no suposto submarino, como reféns, mas o submarino teria sido afundado na guerra, e até hoje é um mistério sobre o que teria acontecido com o navio e a tripulação. Jianseng, o navio fantasma desconhecido. O Jianseng foi um navio de 80 metros de comprimento, de origem desconhecida, que foi visto flutuando a 180 km a sudoeste de Weipa, no Golfo de Carpentaria, por um avião Coastwatch australiano, em 2006. O navio estava em péssimo estado e não havia nenhum sinal de atividade humana recente, nem sinais de que tinha sido usado para pesca ilegal ou contrabando. A alfândega local abordou o navio e não encontrou nada lá dentro, a não ser uma grande carga de arroz já estragada. As autoridades foram incapazes de obter provas de sua origem e não se sabe o que aconteceu com a tripulação, uma vez que nenhum proprietário do navio pôde ser localizado. Ele foi rebocado para águas profundas em 21 de abril de 2006 e afundado. Schooner Jane, o navio fantasma congelado. A Jane foi uma schooner inglesa que teria se congelado em uma barreira de gelo no Estreito de Drake em 1823 e só foi redescoberto 17 anos mais tarde pelo capitão Brighton em 22 de setembro de 1840 em seu navio baleeiro. Quando entraram no navio congelado, viram que os corpos a bordo foram preservados pelo frio da Antártida e encontraram o último registro feito pelo capitão, 4 de maio de 1823, sem comida há 71 dias. Eu sou o único que restou vivo. O capitão foi encontrado sentado em uma cadeira com a caneta ainda nas mãos. A Jenny tinha 7 pessoas a bordo, incluindo uma mulher e um cão. A schooner ficou conhecida como navio fantasma congelado. Mary Celeste, o navio fantasma do Estreito de Gibraltar. Em 7 de novembro de 1872, sob o comando do capitão Benjamin, o barco foi carregado com barris de álcool, despachados de Nova York com destino a Gênova, na Itália. Porém, em 5 de dezembro do mesmo ano, Mary Celeste foi avistado à deriva por um navio britânico. Segundo relatos, Mary Celeste estava com sua carga e valores completamente intocados, com comida e água para 6 meses de viagem, mas sem sinal de um único membro da tripulação. Ele estava em condições de navegabilidade e ainda em direção ao Estreito de Gibraltar. A tripulação nunca mais foi vista. Seu desaparecimento é frequentemente citado como o maior mistério marítimo de todos os tempos. Lyubov Orlova, o navio cruzeiro fantasma. O Lyubov Orlova era um navio iugoslavo de passageiros que foi construído em 1976, mas acabou abandonado em um porto no Canadá, depois que seus proprietários faliram. Em 2013, durante a operação que pretendia rebocá-lo para um ferro velho na República Dominicana, uma corda se partiu, e sem possibilidades de rebocá-lo novamente, devido aos fortes ventos e mar agitado, o navio acabou seguindo sem rumo pelos mares. O navio chegou a ser avistado na costa irlandesa e continuou seu rumo solitário pela vastidão oceânica. Até hoje, não se sabe se o navio fantasma continua à deriva ou se afundou. Segundo relatos, em 2013, houve 2 sinais de socorro vindo do navio, um em fevereiro e outro em março do mesmo ano. Houve boatos que o navio estava infestado de ratos canibais e que iria se colidir na costa britânica, mas já foi desmentido pelas autoridades. Ryōu Unmaru, um navio fantasma mercante japonês. O Ryōu Unmaru foi um navio da frota mercante japonesa usada para a pesca de camarão. Foi originalmente construído em 1982. Depois de um longo período de uso, o proprietário decidiu que era hora de aposentar o navio, por estar muito velho, e o deixou ancorado em Aomori. Quando o terremoto e a tsunami de Tohoku atingiu o Japão em março de 2011, o Ryōu se soltou e foi à deriva. Por mais de um ano, o Ryōu percorreu o Pacífico como um navio fantasma, até ser encontrado em águas canadenses e ser afundado. CAS 2, o iate fantasma. CAS 2, apelidado de iate fantasma, é um catamarã de 9,8 metros que foi encontrado à deriva 88 milhas náuticas ao largo da costa norte da Austrália, em 18 de abril de 2007.
Em 15 de julho de 2007, 3 homens saíram numa jornada em torno da Austrália, e 3 dias depois, o barco foi encontrado à deriva próximo a uma grande barreira de Recife. Havia comida na mesa de jantar, e um laptop estava ligado quando o barco foi encontrado. Os coletes de salva-vidas e os botes estavam no barco, mas nenhum dos homens foi encontrado. Muito se especula sobre o que teria acontecido com a tripulação. De acordo com as autoridades, o tempo tinha sido ventoso, e o mar estava agitado, entre o momento que o CAS-2 partiu e foi encontrado à deriva. Isso levou as autoridades a especular que a tripulação pode ter experimentado alguma forma de dificuldade súbita durante o mau tempo e ido ao mar. Porém, essa hipótese foi descartada, já que o conteúdo que estava na cabine, incluindo uma tabela, indicava que não estavam enfrentando o mau tempo no momento do seu desaparecimento. Haigyan 6, o navio fantasma do motim. Haigyan 6 deixou o porto de Liuxiu, no sul de Taiwan, em 31 de outubro de 2002 e depois foi encontrado sem a sua tripulação, à deriva em águas australianas, no dia 8 de janeiro de 2003. O navio estava com os tanques de combustível completos e cheio de provisões de viagem. Os pertences da tripulação estavam no lugar e o porão estava repleto de peixe apodrecido. Após uma análise forense, nenhum sinal de luta foi encontrado. E 10 dias depois, após a descoberta do navio, ainda se tinha registro de chamada do telemóvel do engenheiro do navio, na Indonésia. Um único membro da tripulação, que conseguiu ser rastreado, confessou que o capitão e o engenheiro tinham sido assassinados, mas o que aconteceu exatamente e o motivo do motim permanecem obscuros. Taixing 21, o navio fantasma taiwanês. O MV Taixing 21 foi um navio de pesca que foi encontrado vazio e destruído por um incêndio em 9 de novembro de 2008, perto de Kiribati. O navio taiwanês, abandonado, havia sofrido um incêndio vários dias antes, e 3 botes salva-vidas estavam faltando. Nenhum pedido de socorro foi recebido. A data da última transmissão de rádio do navio foi em 28 de outubro de 2008. Uma busca de 21 mil milhas quadradas no Oceano Pacífico do norte de Fiji foi feita pela Força Aérea dos Estados Unidos e da Nova Zelândia, mas não foi encontrado nenhum vestígio do capitão de Taiwan ou da sua tripulação, que eram 18 chineses, 6 indonésios e 4 filipinos. Baishimo, o navio fantasma do Ártico. Navio construído em 1914. Era uma embarcação comerciante usada ao longo das rotas do noroeste do Canadá. Ficou conhecido como navio fantasma do Ártico. Em 1º de outubro de 1931, quando transportava uma carga de peles, o Baishimo ficou preso em um banco de gelo. Seus tripulantes abandonaram temporariamente a embarcação e andaram por cerca de 1 km sobre o oceano congelado e o frio extremo até a cidade de Barrow. Quando voltaram ao local, o navio havia se desprendido do gelo, então a tripulação prosseguiu com a viagem. Porém, no dia 8 de outubro, ele ficou preso novamente, desta vez em um local ainda mais remoto, onde aeronaves da Hudson Bay Company retiraram a maior parte da tripulação, deixando apenas 15 membros no local, para vigiar se o navio conseguiria livrar-se do gelo novamente, esperando o resto do inverno caso necessário. Devido ao perigo e manter-se a bordo, a tripulação remanescente construiu um abrigo de madeira sobre o mar congelado, próximo ao navio. Uma grande tempestade abreviou o trabalho da tripulação em 24 de novembro. Após a tormenta, o capitão foi averiguar se estava tudo certo com o navio, mas ele constatou que o Baishimo tinha simplesmente desaparecido. A conclusão que o capitão teve era que o navio afundara durante a tempestade. Mas dias depois, caçadores da região informaram a tripulação que avistaram um navio a cerca de 72 km do acampamento. A tripulação decidiu que, mesmo livre para navegar, seria impossível operar o navio, que possuía avarias, em meio ao inverno rigoroso que eles enfrentavam. Dessa forma, as peles foram retiradas do barco, e os 15 marinheiros foram resgatados para nunca mais voltar ao convés da embarcação. O Baishimo era agora oficialmente o navio fantasma, que provavelmente nunca mais seria visto depois da primeira tormenta que enfrentasse. Era o que todos acreditavam. Durante várias décadas, registros de avistamentos do Baishimo foram feitos por inúmeras embarcações. Algumas até trocaram sinais e escutaram barulho no rádio. O último relato de avistamento foi em 1969, na costa do Alasca, 38 anos depois. O destino de Baishimo até hoje permanece um mistério. MV Joita, o navio fantasma do Pacífico Sul. Em outubro de 1955, Joita zarpou de Samoa com destino às ilhas Tokelau. Havia 25 pessoas a bordo, incluindo um funcionário do governo, 2 crianças e um cirurgião, que ia realizar uma amputação. Embora a viagem não devesse ter durado mais de 2 dias, pelo terceiro dia Joita ainda não tinha chegado ao porto,
Nenhum pedido de socorro foi recebido. Uma busca foi realizada por aviões, mas nenhum sinal do barco ou da tripulação foi avistado. Em 10 de novembro, 5 semanas depois, o navio foi encontrado, cerca de 1000 quilômetros de sua rota planejada. Estava parcialmente submerso, 4 toneladas de carga faltavam e nenhum dos membros da tripulação estavam a bordo. Os rádios estavam sintonizados na frequência internacional de socorro. A embarcação ainda estava rodando em um motor. Todos os relógios do navio pararam às 10h25 e as luzes de navegação e de cabine estavam acesas. Os botes salva-vidas desaparecidos eram especialmente intrigantes, porque o navio era revestido de cortiça, ou seja, impossível de afundar, fato que o capitão e os tripulantes estavam conscientes. Até hoje, esse caso continua a ser um mistério. Há diversas teorias sobre o que poderia ter acontecido com Joita, como um ataque de barco japonês, fraude de seguros e motins. Porém, nenhuma teoria pôde ser comprovada. SV Lunatic, o navio fantasma de Juri Sterk. Em dezembro de 2007, aos 70 anos, Juri Sterk começou uma jornada para navegar ao redor do mundo em seu barco Lunatic. Ele usou seu rádio amador para se comunicar, e seu último registro foi ouvido no dia 2 de janeiro de 2009. O Lunatic foi ser encontrado 3 meses depois, em 30 de abril, à deriva pela tripulação do navio RF Roger Rivelli, a 500 milhas do sudeste das águas australianas. As velas estavam rasgadas e não havia ninguém a bordo. Nunca se soube o que teria acontecido com Sterk. Orang Medan, o navio fantasma da morte. Era junho de 1947, quando diversos navios receberam mensagens de código Morse do cargueiro holandês Orang Medan. A mensagem informava que todos os agentes, incluindo o capitão, estavam mortos, deitados na casa de navegação e na ponte, possivelmente toda a tripulação morta. Pouco depois, uma segunda mensagem foi recebida, com as seguintes palavras: "Estou morrendo". A partir daí, postos holandeses e britânicos conseguiram triangular a posição do Orang. Um dos navios americanos, o Silver Star, era a embarcação mais próxima da localização presumida do cargueiro. O capitão decidiu mudar o curso e rumar para a posição a fim de prestar socorro e descobrir o que havia motivado aquele sinal. Em algumas horas, o Silver Star avistou o Orang, subindo e descendo no mar agitado de Malaca. Ao se aproximar, perceberam que não havia sinal de ninguém no convés do navio. Tentaram estabelecer contato por rádio, mas sem sucesso. Então, uma equipe conseguiu subir no cargueiro, e logo que subiram, puderam presenciar algo que marcaria as suas vidas. Haviam corpos espalhados por todo o convés, mas o que intrigou e aterrorizou a equipe era a forma que os corpos estavam. Seus olhos arregalados, os braços em prontidão apontando para o alto, como se tivessem caído enfrentando algo, as faces contorcidas em agonia e horror indescritíveis. Até mesmo o mascote do navio, um pastor alemão, estava morto. Na cabine, o suposto homem que havia enviado os códigos Morse já estava morto, com os dedos ainda em cima do telegráfico. Segundo relatos, a temperatura no compartimento inferior do navio estava extremamente frio, impossibilitando que a equipe averiguasse o local. Haviam corpos nas beliches como se tivessem morrido dormindo. Foi quando o capitão resolveu tirar sua equipe de lá e rebocar o cargueiro. Porém, uma forte explosão no cargueiro estragou os planos e tiveram então que soltar as amarras, enquanto Orang Medan afundava, levando todo o mistério e o terror para as profundezas. A HMS Terror e a HMS Erebus, os navios fantasmas da expedição de John Franklin. A HMS Terror e Erebus foram 2 navios de guerra construídos pela Marinha Real, sendo o Terror em 1813 e Erebus em 1826, convertidos posteriormente em navios de exploração. A expedição de John Franklin foi uma viagem de exploração do Ártico mal sucedida, liderada pelo capitão Sir John Franklin em 1845, oficial da Marinha Real do Reino Unido e explorador experiente. Franklin tinha já efetuado 3 viagens ao Ártico, sendo as 2 últimas como comandante. Esta quarta e última efetuada quando ele tinha 59 anos de idade. Tinha o objetivo de atravessar a única seção da passagem do Noroeste, ainda desconhecida. Depois de vários incidentes, os 2 navios da expedição ficaram presos no gelo no Estreito de Vitória, perto da ilha Rei Guilherme, no Canadá. Os navios foram vistos pela última vez entrando em Baffin Bay, em agosto de 1845. O almirantado, pressionado pela esposa de Franklin e por outros, deu início às buscas pela expedição desaparecida em 1848. Levadas em parte pela fama de Franklin e pela recompensa oferecida pelo almirantado, vários grupos juntaram-se à procura, a qual em 1850 chegou a ter 11 navios britânicos e 2 navios norte-americanos.
Vários desses navios dirigiram-se para a costa leste da Ilha Beechey, onde os primeiros sinais da expedição foram encontrados, incluindo as sepulturas de 3 membros da tripulação. As buscas prolongariam-se durante o século XIX. Em 1981, uma equipe de cientistas deu início a vários estudos científicos das sepulturas, corpos e outras pistas físicas deixadas pelos membros da tripulação. Foi concluído que os membros encontrados teriam morrido de pneumonia e talvez tuberculose, e que o chumbo das latas de comida mal soldadas poderiam ter envenenado a comida. Contudo, mais tarde foi sugerido que a fonte do chumbo não seriam das latas, mas sim do sistema de destilação das águas do navio. Os cortes nos ossos humanos, encontrados na Ilha do Rei Guilherme, foram vistos como indícios de canibalismo. Todos os 128 membros teriam morrido em 1845, data da última vez que foram vistos. Porém, o destino de HMS Terror e Erebus permaneceu um mistério por mais de 100 anos, até um dos 2 navios serem encontrados em 2014. Porém, não se sabe se é o Terror ou o Erebus, a HMS Investigator e Enterprise, os navios fantasmas em busca da expedição de John Franklin. A HMS Investigator e Enterprise eram 2 navios mercantes comprados em 1848 para procurar pela expedição perdida de Sir John Franklin. Eles fizeram 2 viagens ao Ártico, mas tiveram que ser abandonados em 1853, depois de ficarem presos no gelo. Seus naufrágios foram ser encontrados somente em julho de 2010, na Ilha Banks, junto com os restos mortais da tripulação, no Mar de Belfort. Copenhagen, o navio fantasma dinamarquês. Copenhagen foi um navio dinamarquês de 5 mastros usado para treinamento naval, construído em 1921 e foi o maior veleiro do mundo na época. A última aparição de Copenhagen foi em 21 de dezembro de 1928, enquanto estava indo de Buenos Aires para a Austrália. Quando perceberam que o navio havia desaparecido, um grupo foi montado e fizeram uma longa busca, mas não foi encontrado nenhum sinal ou vestígio do navio. O desaparecimento tornou-se um dos maiores mistérios marítimos da era moderna e levou muitas especulações sobre o destino final do navio. Copenhagen era destinado à formação de jovens cadetes que procuravam uma carreira de oficial. De 1921 a 1928, o navio fez 9 viagens, visitando quase todos os continentes. O navio chegou a Buenos Aires em 17 de novembro de 1928, impressionando os moradores, em especial os dinamarqueses imigrantes. A carga foi descarregada, no entanto, a partida foi adiada, pois não houve pagamento de comissões para levar a carga para a Austrália. Finalmente, em 14 de dezembro, o capitão Anderson decidiu viajar para a Austrália sem a carga. A viagem era prevista para 45 dias. Em 22 de dezembro, Copenhagen trocou mensagens de rádio com o navio Norwegian William Bloomer, indicando que eles estavam a cerca de 900 km de Tristão da Cunha, e que tudo estava bem. O Bloomer tentou contato com o Copenhagen novamente mais tarde naquela noite, mas dessa vez sem sucesso. O navio nunca mais foi ouvido novamente. Uma série de teorias para o desaparecimento de Copenhagen tem sido discutidas. A mais aceita é que o navio colidiu com um iceberg no escuro ou na neblina. Se assim for, o navio teria afundado rápido demais para a equipe reagir. Para os próximos 2 anos, após o desaparecimento de Copenhagen, houve uma série de avistamentos de um navio de 5 mastros misteriosos, cabendo sua descrição no Pacífico, alimentando ainda mais a especulação sobre o navio. Em 1934, o The New York Times relatou que um diário de um cadete de Copenhagen havia sido encontrado em uma garrafa na ilha de Bouvet, no Atlântico Sul. O suposto diário indicava que o navio havia sido destruído por um iceberg e abandonado, e que todos os tripulantes teriam embarcado no bote salva-vidas. Em 1935, os restos humanos e os restos de um barco salva-vidas foram encontrados parcialmente enterrados na areia ao longo da costa sudoeste da África. Estes podem ter sido de Copenhagen, mas não foi comprovado e até hoje permanece um mistério. SV Resolven, o navio fantasma comerciante. O SV Resolven era um navio comerciante que foi encontrado abandonado em 29 de agosto de 1884, com seu bote salva-vidas em falta, entre a ilha Bacalhau e Catalina. O navio possuía danos mínimos, o fogo na galeria estava iluminado e as lâmpadas ainda estavam acesas. Um grande iceberg foi avistado nas proximidades. Acredita-se que nenhum dos 7 membros da tripulação ou 4 passageiros estavam acostumados às águas do norte, e foi sugerido que eles entraram em pânico quando o navio foi danificado pelo gelo, lançando o bote salva-vidas, embora não tenha sido encontrado nenhum corpo.
3 anos mais tarde, Resolve naufragou quando regressava à Terra Nova, desde a Nova Escócia com uma carga de madeira serrada. SS Valência, o navio fantasma da Colômbia Britânica. O SS Valência foi um navio cargueiro que naufragou ao largo da costa de Vancouver, na Colômbia Britânica, em 1906. O navio havia encontrado tempo ruim perto do Cabo Mendocino, e após um percurso fora de rota, bateu em um recife e começou a tombar sobre a água. A tripulação começou a baixar rapidamente os botes salva-vidas do navio, suficientes para 108 passageiros, mas vários destes viraram e simplesmente desapareceram. O Valência acabou afundando, e apenas 37 dos cerca de 180 pessoas a bordo sobreviveram. 5 meses depois, um pescador alegou que tinha encontrado um bote salva-vidas com 8 esqueletos em uma caverna nas proximidades. A pesquisa foi lançada, mas não encontrou nada. Graças ao seu final dramático, o Valência acabou se tornando uma fonte de inúmeras histórias de navio fantasma. Em uma reviravolta bizarra, 27 anos após o naufrágio do Valência, um dos botes salva-vidas foi encontrado boiando nas proximidades de Barclay Sound. A balsa fantasma foi comentada pela condição notável e ainda tinha a maioria do seu revestimento original da pintura. SV Sea Bird, o navio fantasma de Rhode Island. O SV Sea Bird era um navio mercante sob o comando de John Hooks Hunt. Em 1750, o navio encalhou-se na praia de Aston, Rhode Island. Sua Scaler estava faltando. Ele estava voltando de uma viagem a Honduras e era esperado em Newport naquele dia. O navio foi aparentemente abandonado em vista da terra e derivou fora do curso. Os únicos seres vivos encontrados no navio eram um cão e um gato. Não se sabe o que teria acontecido com a tripulação, se tornando um grande mistério até os dias de hoje. Governador Parr, o navio fantasma de John Parr. Governador Parr era uma escuna de 4 mastros construído na Nova Escócia em 1918, em homenagem a John Parr. Governador Parr conheceu um destino infeliz em 3 de outubro de 1923, durante uma viagem de Inglewood para Buenos Aires, Argentina, com um carregamento de madeira serrada. Durante esta viagem, ele perdeu um mastro e uma vela em uma tempestade. O capitão Angus Richard e o marinheiro perderam suas vidas durante o incidente. O restante da tripulação foram resgatados pelo SS Shodak. O dano sofrido pelo Governador Parr foi significativo para os mastros e convés do navio. No entanto, ele não afundou. Em vez disso, ele permaneceu à tona e flutuou ao longo do Atlântico. Várias tentativas foram feitas para destruir ou rebocá-lo, mas todas as tentativas falharam. Em 1 de janeiro de 1924, a Guarda Costeira Americana tentou rebocar Parr em direção a Halifax. Porém, Parr rompeu com a corda de reboque em 2 de janeiro em um vendaval pesado. A guarda costeira teve que desistir dessa tentativa e retornar à costa para reabastecer, e após isso, o governador Parr desapareceu. O navio foi avistado por muitos anos depois, mas conseguiu manter-se à tona e cobrir grandes vãos sobre o Oceano Atlântico. Sua capacidade de fazer esta viagem sem um capitão ou um grupo demonstra a qualidade da construção naval. Não se sabe o que aconteceu com Parr no final, mas ele é lembrado como o navio fantasma de John Parr. HMS Resolute, o navio fantasma da Rainha Victoria. A HMS Resolute foi um navio da Marinha Real Britânica adquirido em 1850. Era especialmente equipado para a exploração do Ártico. Resolute ficou preso no gelo em 1854 e foi abandonado pela tripulação. Porém, em 1855 foi encontrado à deriva e recuperado por um baleeiro americano. O navio foi devolvido à Rainha Victoria em 1856. Os timbres do navio foram posteriormente utilizados para a construção de uma mesa, que foi então apresentado ao presidente dos Estados Unidos. Estima-se que mais de 100 navios fantasmas encontram-se vagando pela vastidão oceânica, esperando serem encontrados. Então é isso, galera, espero que tenham gostado e até a próxima.